Mas aí na época da academia, o senhor tem alguma história com esse pessoal aí? Aí sim. Eu trabalhei na Rádio Nacional antigamente, e ali, no boteco que eu falei para vocês, do Assoalho Podre, esses jogadores todos frequentavam. E era uma outra época, porque assim, véspera do jogo, e a gente tava lá 10 horas da noite, discutindo, fumando, tomando conhaque, tudo. Era outro mundo, mano. Então, ali é que ficou assim forte esse elo, né, entre mim e o Palmeiras. E depois, mais tarde, eu fiquei até amigo do Ademir da Guia, quando ele casou, o primeiro casamento dele, ele ia na minha casa, a gente jogava tranca e tudo. Então, aquele pessoal, Tupanzinho, aquele... Putz, é maravilhoso. Olha, eu tenho amizades no futebol que não tem como esquecer, sabe? De todos os times, aliás. Eu fui uma vez eu fui gravar um disco lá em Milão e fiquei lá praticamente um mês. A produção e tudo. Aliás, Milão é uma cidade muito São Paulo, sabe? Eu gosto muito de Milão. Coisa louca. Cada detalhezinho ali é muita cultura, muito bonito, muito emocionante, porque a gente liga. Afinal é Itália, né? Itália, pô. Itália é o único lugar que eu... Meu filho me falou isso outro dia. As coisas estão ficando tão esquisitas devido às inteligências artificiais, essas coisas, que a gente tem que procurar um lugar onde vale a pena ficar sozinho. Porque o mundo tá ficando uma coisa pavorosa assim em volta, né? E aí a gente chegou à conclusão que é a Itália. Entendeu? É a Itália o lugar. Escolher lá um cantinho do mundo. Daquele lá. E você tava falando de Milão. Mas então eu fui fazer esse disco lá. E aí me aparece o Amarildo. Jair da Costa. Eu quis visitar o Jair. Olha, eu vou mudando de assunto, porque é tanta coisa na minha vida, então você me retorna. Essa é a aula que a gente tava falando. Então, o Jair da Costa... Só tem que tentar focar no Palmeiras. Aí o Jair da Costa me achou, e aí a gente frequentava os restaurantes quando eles estavam de folga, né? Se bem que lá era jogo só fim de semana, na Itália, não tinha essas doiduras daqui. Então, era o Sormani com a mulher dele, ele sempre de terno, qualquer dia da semana, de tarde, de manhã cedo. Sormani, Jair da Costa, o Amarildo, o China, que era um jogador que jogava no Botafogo do Rio, e sei lá, parece que até o Mazola andou pintando esses troços. E a gente ia, cada dia eles me levavam num restaurante importante e tudo, o Teatro La Scala, não sei o que, eu levava eles, jogadores de futebol, sabe, era uma coisa tão avessa, né, aquilo, e tá aqui dentro de mim, tão emocionante. E o Jair da Costa, outro dia foi na minha casa, como chama aquele que jogou no Palmeiras, que a gente, todo dia ele fala comigo. Enfim, ele foi lá e me falou que o Jair da Costa, aliás, Milton Neves me falou, o Jair da Costa tem uma escola lá em Osasco. Aí eu saí procurando, e quando eu encontrei um amigo dele, aí me disseram que ele tá doente, entendeu? E que não valeria a pena ir lá visitar e tudo. Eu estava no carro indo para casa do Jair da Costa, ele estava no hospital, aí eu tive que recuar. Então é assim, eu não estou indo visitar o Jair da Costa ou o Alemão ou o Sormani, eu estou indo me visitar, entendeu? Visitar a mim mesmo, coisa mais pura que há em mim, né? Depois eu conto, por exemplo, de Pelé e Santos. Entendeu? Opa, isso aí vale aspas.
Mas, então é isso. Já pulamos de 51, fomos para o time da academia. A diferença é que a gente ia em tudo que é jogo. Para mim era mais complicado, porque eu estava muito na parada, estava muito estourado. Eu fiz muito sucesso. Eu tive programa de televisão que dá 89, média 72, era comum, na TV Excelsior. 2 Seu anos. auge. 2 anos assim, doidura. Então eu tinha que fazer muito show. E teve uma época que eu fiquei inaugurando estádio. É muita coisa na minha cabeça. Eu tive com o Fagner, eu cantei junto com o Fagner agora, há 3 dias atrás, o Amado Batista, o Fagner e eu. E eu estava conversando com o Fagner que eu inaugurei um estádio lá em Fortaleza. Inaugurei, não, fizeram uma reforma lá, do América, um time que não existe mais. Eu inaugurei um estádio lá na Bahia, um ginásio em Salvador, estádio para todo lugar, no Espírito Santo, por causa do Guto, que tinha gravado um mundo bem melhor. Isso era um negócio de multidão assim, muito doido. Mas então quando se por acaso eu pular alguma coisa e tudo, é que é uma enchente. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que tem, né? Mas aquela. Então eu não podia ver os jogos do Palmeiras ao vivo, porque não era comum, sabe? Você tava na estrada, né? Na Tava correria. Na estrada. Então a gente escutava e depois pegava a Gazeta Esportiva. Tinha um outro jornal, Esporte, não sei o que também, né? Fala galera, quer apoiar o Pode Porco? Então entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante palestra!